Ok, vamos tentar desvendar isso, né? Como se constrói uma relação que não só sobrevive à rotina, mas floresce com ela. É a grande questão. É. A nossa análise de hoje mergulha num material fascinante sobre conexões autênticas, duradouras. A fonte é um capítulo inteiro dedicado a como a gente pode sair do piloto automático nos relacionamentos. E passar a agir com intenção. Exatamente. A missão aqui é bem clara. Extrair os insights mais poderosos sobre como o respeito, o carinho, a vulnerabilidade, quando praticados de verdade, no dia a dia, podem, reacender qualquer vínculo. E o interessante é que a abordagem da fonte vai muito além daquele conselho de revista, né? A gente vai mergulhar fundo na psicologia e até na neurociência por trás do que nos conecta. Uhum. O material deixa muito claro que o amor não é só um sentimento que acontece, quase por acidente. É uma prática. Uma escolha, Thales. E para ilustrar isso, o material conta a história da Mariana e do Roberto, que é tipo o fio condutor dessa primeira parte. Eles são um casal que se ama, mas que foi, completamente engolido pela rotina. A conexão virou um hábito. E não mais uma escolha. É aquela fase perigosa, sabe? Que muitos casais conhecem. A convivência vira um automatismo. Sim. O bom dia é dito enquanto se olha o celular. O como foi seu dia é só uma formalidade. E a resposta é sempre, foi bem. Sempre. Não tem um conflito aberto, o que é quase pior. O que tem é uma ausência de presença. Um silêncio que ocupa espaço. Exato. Um silêncio que pesa. E tudo isso leva a um momento, numa noite qualquer, em que a Mariana solta uma frase que muda tudo. Ela olha para o Roberto e pergunta: a gente ainda tá junto? Mas será que a gente ainda se encontra? Nossa! Essa pergunta fica no ar, e eles percebem que estão lado a lado, fisicamente, mas a quilômetros de distância emocionalmente. E é daí que eles decidem tentar se reconectar. E como eles fazem isso? E aí que tá. O método deles é o que mais me chamou a atenção. Não foram viagens caras, gestos dramáticos, foram pequenas atitudes, mas carregadas de intenção. Atitudes que, vistas de fora, parecem banais, mas que por dentro do relacionamento funcionam como uma espécie de micro-revolução. Uma micro-revolução, adorei isso. Eles começaram a deixar bilhetes escondidos na mochila, na carteira, com frases tipo: "Tô torcendo por você na reunião de hoje". Coisas simples. Sei. Retomaram o beijo de bom dia, olhando nos olhos, sem a pressa de quem já está pensando no trânsito. Uhum. E o mais interessante, criaram o Dia do Carinho. Uma noite por semana, sagrada, em que os celulares ficavam em outro cômodo. Ah, isso é fundamental. E o foco era um no outro. Ouvir de verdade. Foram essas coisinhas que, somadas, fizeram o afeto caber de novo na rotina. E o que a neurociência nos mostra sobre isso é fascinante. Cada um desses pequenos gestos, quando viram um hábito, estimula a liberação de ocitocina. O hormônio do vínculo, certo? Exato. Ele gera uma sensação de calma, de confiança. E, ao mesmo tempo, essa prática regular diminui os níveis de cortisol, o famoso hormônio do estresse. Então, de forma literal, Mariana e Roberto estavam reprogramando a química do relacionamento deles. Espera, mas isso não soa um pouco mecânico? Como se uma relação fosse só uma questão de apertar os botões químicos certos para ter um resultado? Parece simples demais. É uma ótima observação, porque não é um botão mágico. Um gesto isolado, um bilhete, não faz milagre. O poder está na consistência. Ah, entendi. Pensa no cérebro como um campo de grama. A primeira vez que você faz um caminho novo, quase não deixa marca. Mas se você passa por ali todo dia, com o tempo se forma uma trilha. Um caminho claro. Certo. Esses pequenos gestos de carinho fazem exatamente isso. Eles criam e fortalecem uma trilha neural de afeto e segurança. O cérebro, que é uma máquina de reconhecer padrões, começa a antecipar segurança em vez de indiferença. A metáfora da trilha na grama é ótima. Deixa tudo muito mais claro. Então, com o tempo, esse caminho do afeto vira o caminho padrão, o mais fácil de seguir. Exatamente. E isso confirma uma ideia fundamental da psicologia. A gente se constrói e se reconstrói no dia a dia com o outro. Não são os grandes eventos que definem a relação.
São esses pequenos rituais. São. Cada bilhete da Mariana era como um tijolinho a mais na fundação da segurança emocional deles. A conclusão da fonte é que o que sustenta uma relação não é a ausência de brigas, mas essa presença ativa, um cuidado que se pode sentir, palpável. Ok, então a base é essa presença, esse carinho diário que cria uma trilha no cérebro. Mas e quando o problema é mais profundo? Um bilhetinho fofo resolve uma crise de confiança ou anos de distância? Acho que não. Definitivamente não. E é aí que a fonte traz o segundo pilar, que é o da vulnerabilidade. Que é, talvez, o passo mais difícil. Com certeza. E o que eu achei genial é como o material redefine a palavra. Vulnerabilidade aqui não tem nada a ver com fraqueza. É o contrário. É a coragem. É a coragem de se mostrar por inteiro, de tirar a armadura. Para explorar isso, a fonte nos apresenta a história de Carlos. Ele cresceu ouvindo que homem precisa ser forte, o pilar da casa, emocionalmente contido. O provedor que não sente. Exato. Para ele, demonstrar medo, insegurança ou tristeza era um sinal de fraqueza. E essa máscara de autocontrole acabou criando o que o texto chama de um abismo invisível na relação dele. É a imagem da solidão a dois. Estar fisicamente junto, mas emocionalmente isolado por uma barreira que a própria pessoa construiu. Muitas vezes sem nem perceber. Essa imagem é forte, a solidão a dois. Porque mostra que o problema não é falta de amor, é falta de acesso um ao outro, mesmo debaixo do mesmo teto. O ponto de virada do Carlos acontece quando ele se depara com um texto sobre comunicação empática, e uma frase o atinge em cheio. Qual? Essa ideia fica martelando na cabeça dele e leva a uma cena transformadora. Que é um momento de ruptura com um padrão de uma vida inteira, imagino. Total. Numa noite, na cozinha, ele se aproxima da parceira, que está de costas, e ele simplesmente diz: "Eu não quero mais ser um estranho para você." Nossa. Ela se vira sem entender, e quando ela pergunta o porquê daquilo, ele entrega a frase que resume tudo. "Porque finalmente entendi que esconder o que eu sinto não me torna mais forte, me torna mais solitário." Uau. Nesse momento, a barreira desmorona. A fonte descreve que o toque que antes era mecânico passa a ter intenção. As conversas antes superficiais ganham profundidade. Ele aprende que o amor não exigia um homem perfeito. Mas sim um homem por inteiro. E do ponto de vista do cérebro, o que acontece nesse momento é crucial. Quando Carlos decide se abrir, essa exposição emocional ativa o sistema límbico, a nossa central de emoções. É um momento de risco percebido. O cérebro entra em alerta. Exato. Só que, quando a parceira o acolhe com empatia, sem julgamento, o córtex pré-frontal, a parte mais racional do cérebro, entra em ação e regula essas emoções. O cérebro dele, então, começa a recodificar a experiência. Ele aprende que ser vulnerável não é perigoso. Pelo contrário, ele aprende que vulnerabilidade leva à conexão. É como se ele estivesse ensinando uma nova lição para o cérebro dele na prática? Exatamente. É a base do que a psicologia chama de apego seguro. A ideia é que, para uma conexão ser profunda, a gente precisa sentir que tem uma base segura para onde voltar. Um lugar onde podemos ser nós mesmos, sem medo. Entendi. Quando Carlos se abre e é acolhido, o cérebro dele registra: aqui é seguro, eu posso ser inteiro. É por isso que a definição da fonte é tão precisa. Diz assim: ser vulnerável não é fraqueza, é coragem emocional. É o gesto silencioso que diz: eu confio em você o suficiente para ser inteiro. Certo, então temos o carinho diário como a fundação e a vulnerabilidade como a ponte que conecta de verdade. Mas como a gente traduz tudo isso para a vida real, para o dia a dia? É a parte prática. A fonte nos dá uma ideia central, que funciona quase como um mantra. Conquiste a mesma pessoa todos os dias de sua vida. Isso muda completamente a perspectiva, né? A conquista não é só lá no começo do namoro. E a fonte argumenta que essa conquista diária não deve ser vista como uma obrigação, um fardo, mas como um ato contínuo de escolha. É um esforço para surpreender, respeitar e, principalmente, prestar atenção.
E a lista de exercícios práticos que o material oferece é surpreendente, porque foge do óbvio. Por exemplo, um deles é esperar para assistir ao novo episódio da série favorita juntos. Ah, esse é difícil. O texto até brinca que esse autocontrole no mundo de hoje é a maior prova de amor que você vai receber. Confesso que essa do autocontrole para não ver a série é o teste de fogo. Não sei se eu passaria. É um desafio moderno, com certeza. Mas a lógica por trás é criar pequenos rituais de parceria. É um ato que diz: a nossa experiência juntos é mais importante que a minha gratificação imediata. Faz todo sentido. Outro exercício é o do elogio específico. E além do "você está bonita hoje" e dizer algo como "eu admiro muito a paciência que você teve para lidar com aquela situação no trabalho hoje". Ah, sim. Isso mostra que não se está apenas olhando, mas vendo a pessoa em ação. São gestos que comunicam "eu te vejo". Não só a sua imagem, mas quem você é, o que você faz. Eles validam a identidade do outro para além da relação. Exatamente. A lista continua com outras ideias como o cuidado prático. Quando a outra pessoa fica doente, em vez de só perguntar se precisa de algo, preparar um kit poderoso antigripal, com sopa, lenços e a senha do streaming já logada. Esse do streaming é um toque de mestre. Sim. Ou quebrar a rotina, fazer uma aula de dança mesmo que os dois sejam péssimos nisso. A ideia é a experiência compartilhada do novo, do estranho. A novidade compartilhada é um antídoto poderoso para a rotina. Pois é. E por fim, algo que eu achei genial: a criação de uma tradição única do casal. Pode ser algo bobo, como um aperto de mão secreto que só eles têm, ou uma noite temática. Tipo a quinta-feira do taco. Exato. Um pequeno ritual que se torna um símbolo da identidade daquele casal. Algo que é só deles. E se a gente olhar a figura toda, cada uma dessas ações é um exercício prático de neuroplasticidade. Quando o casal espera para ver a série ou cria um aperto de mão, esses rituais e gestos ativam o sistema de recompensa do cérebro. Ah, claro. Isso libera um coquetel de neurotransmissores: dopamina, associada ao prazer, serotonina, ligada ao bem-estar, e, claro, a ocitocina, reforçando o vínculo. Então, na prática, estamos criando pequenos picos de felicidade e conexão que, com a repetição, vão fortalecendo aquela trilha na grama que a gente falou antes. Precisamente. E a constância transforma o cérebro. A neuroplasticidade faz com que os caminhos neurais da intimidade se fortaleçam. Com o tempo, a conexão deixa de ser uma ocasião especial, um evento de aniversário, e passa a ser a linguagem cotidiana do relacionamento. O afeto vira regra. E não a exceção. Ok, vamos amarrar tudo isso. A mensagem central da nossa fonte, então, é que conexões autênticas não acontecem por acaso. Não são o destino que a gente encontra. São uma construção. São uma construção diária, cultivadas com intenção, com o respeito nos pequenos gestos, com a coragem de ser vulnerável e com a disciplina de praticar o carinho todos os dias. É um trabalho contínuo, sem dúvida, mas é um trabalho que gera uma recompensa imensa em bem-estar, segurança emocional e felicidade a longo prazo. E tem uma frase da fonte que eu achei muito impactante que resume tudo isso de forma perfeita. Amar não é só sentir, é fazer sentir. Isso muda tudo. Muda tudo. Coloca a responsabilidade na nossa mão. O amor vira um verbo, uma ação. E o segredo, como a gente viu, não está nos grandes gestos, mas na constância emocional das pequenas escolhas diárias que, silenciosamente, dizem: eu ainda te vejo, eu ainda escolho você. E o material não nos convida apenas a entender essas ideias, mas a vivê-las. A fonte termina com um desafio da semana, e eu gostaria de usá-lo para deixar uma reflexão final. A verdadeira transformação não está só no saber, mas no escolher fazer. Então, a reflexão que fica é esta: qual pequena prática que discutimos hoje poderia ser experimentada essa semana? Talvez aquele ritual de 10 minutos de conversa sem distrações. Ou um único bilhete de gratidão escondido na carteira de alguém. Ou talvez até mesmo o teste de fogo de esperar pela série. A verdadeira mudança começa com uma única ação, uma única escolha. E essa escolha repetida é o que constrói tudo.